amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Este é o Apocalipse de Jesus segundo São João. No seu capítulo 18, versículos 1 a 3. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores do mundo enriqueceram com a abundância das suas delícias. Estamos vendo aqui a confirmação de que Babilônia é a igreja mundana universal. Não é determinada religião. É a parte podre de cada religião ou filosofia na face da terra, mas principalmente religião. Vimos as maravilhas da Igreja Católica e a sua parte repugnante. Vimos a grandeza do protestantismo e a sua parte deprimente. Vimos a sublimidade da codificação espírita de Allan Kardec e a parte torpe das práticas espíritas de um baixo espiritismo declarado na base de magia negra ou quimbanda. Esta é a Babilônia que vai cair definitivamente e vai levar à garra os seus mercadores impenitentes. Até nos Estados Unidos, que tanto se orgulham das suas universidades, houve esta infiltração da baixa espiritualidade em todos os seus meandros, levando Mr. Bosch a escrever o seguinte: no Cosmopolita, estamos a um passo do fim. E o editor do Cosmopolita comentou o fato com estas palavras: o que Mr. Bosch estabelece aqui é o mais assombroso realismo. Dos cursos dos colégios superiores americanos está se originando um movimento dinâmico que abala os antigos fundamentos da fé e abre o caminho para um pensamento dialético verdadeiramente revolucionário. Os que não estão em íntimo contato com os grandes colégios superiores do país ficarão atônitos ao saber os credos que estão sendo alimentados pelas grandes universidades norte-americanas. Em centenas de classes ensinam diariamente que o decálogo não é mais importante do que um sílabus da Igreja de Roma. Que o lar como instituição já está verdadeiramente superado. É a volta absoluta ao amor livre. A moralidade é apenas uma contravenção da sociedade.
E estes são alguns dos ensinos revolucionários, ministrados com apoio acadêmico às mentes de centenas de milhares e milhares de estudantes nos Estados Unidos da América do Norte. Por outro lado, o Independente de Nova York, expoente de alta crítica, referia-se às condições das igrejas batista e presbiteriana com o anúncio de que os hereges ocuparam o campo em Chicago e Nova York. Isso se mostrou pela ação das reuniões de seus ministros dessas cidades, recusando excluir do ministério professores das mais abertas heresias. Foi uma semana má para a velha guarda, escrevia o Independente. E essas ocorrências são provas de uma poderosa mudança de opinião sobre teologia nos últimos 20 anos. E ninguém se iluda. O objetivo é abolir a Bíblia Sagrada como coisa inteiramente superada pelos tempos modernos. Ora, com tão lamentável maneira de ver, sob a direção de tais homens que se dizem professores, mas que usam apenas de um comunismo rastaquera, que é o comunismo materialista e ateu, quando nós aceitamos o verdadeiro comunismo do Cristo, que diante dele somos todos iguais perante a lei. Mas diante de tudo isto, quanto levará ainda para que Babilônia se encha de espíritos imundos, de aves imundas, aborrecíveis? Que tenebroso progresso já se fez nesse sentido. E os piedosos pais e mães da geração que viveu imediatamente antes de ser dada a primeira mensagem pudessem erguer-se dos túmulos e compreender a condição atual do mundo religioso, ouvir o seu ensino, presenciar as suas práticas heréticas, como ficariam atônitos com o terrível contraste entre o seu tempo e o nosso tempo. Teriam de deplorar tamanha degenerescência. Mas também teriam de dizer: Deus não deixará tudo isto passar em silêncio. A falsa religião cria nos alunos e nos professores a base materialista ateia, que é a coisa mais nociva da humanidade. Este é o fruto maldito da Babilônia religiosa, a parte podre, infecciosa de todas as religiões. Por isso é que na LBV estamos cortando fundo, estamos tirando o câncer da Babilônia, que também se quis infiltrar na LBV, mas felizmente nada conseguiu. E não conseguirá, porque a LBV é obra de Deus, não é obra de homens passáveis, perecíveis. O versículo 3 mostra a larga extensão da influência de Babilônia e o mal que resultou e resultará do seu procedimento. Daí a justiça do seu castigo. Os mercadores da terra enriqueceram com a abundância das suas delícias. Quem toma a chefia de todas as extravagâncias do século? Quem é que enche as suas mesas com os mais ricos e escolhidos manjares? Quem são os primeiros em extravagância no vestuário e em todos os trajes preciosos? Quem são os que constituem a própria personificação do orgulho e da arrogância? Não são os membros da igreja?
onde havemos de procurar a própria exibição mais alta do luxo, a vã ostentação soberba da vida, resultante da vaidade e do pecado da raça. Não é numa moderna assembleia de igreja, num alegre domingo, uma feira de modas e de elegância? Quem é que vai lá com o pensamento em Deus? Mas há um aspecto compensador neste quadro. Embora a Babilônia tenha degenerado como um corpo, graças a Deus há exceções à regra geral. Porque Deus tem ainda ali um povo e ela, em alguns sentidos, tem que ver com eles até que sejam chamados a sair da sua comunhão. Sai dela, povo meu. Nem será necessário esperar muito por este chamamento. Babilônia se tornará em breve tão infectada pela influência destes agentes maus que sua condição será manifesta completamente a todos que têm o coração honesto. E será preparado o caminho para a obra que o apóstolo passa a focalizar desde versículos 4 a 8 do capítulo 18 do Apocalipse de Jesus segundo São João. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar quanto ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. O cálice que vos deu de beber, dai-lhe a beber em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi outro tanto de tormento e de pranto. Porque diz em seu coração: estou sentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num só dia virão as suas pragas, e a morte, e o pranto, e a fome. Será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julgou. Ora, a voz que vem do céu significa a mensagem de poder acompanhada de glória celestial. Tão marcada se torna a interposição do céu, e como se multiplicam os agentes para a realização da obra de Deus, à medida que a grande crise se aproxima. Esta voz do céu é chamada outra voz, mostrando que um novo agente é introduzido aqui. Temos agora 5 mensageiros celestiais, expressamente mencionados como estando empenhados nesta última reforma religiosa. São eles o primeiro, segundo e terceiro anjo do capítulo 14 deste Apocalipse. Quarto, o anjo do versículo 1 deste capítulo 18. Quinto, o agente indicado pela voz do versículo 4, que já está diante de nós. 3 destes estão já em operação. O segundo, isto é, o segundo anjo, se juntou ao primeiro e a eles o terceiro. O primeiro e o segundo não cessaram. Todos os 3 têm agora um campo. O anjo do versículo 1 está realizando sua missão.
à medida que se realizam as condições que reclamam sua obra. E o divino apelo do céu deve ter seu lugar. Já se apresentou prova para mostrar que as mensagens dos versículos 1 e 2 deste capítulo devem ser dadas em conexão com a terceira mensagem que está agora correndo e marcará uma era nova nesta epopeia. Pode-se fazer uma ideia da sua extensão e poder pela descrição do anjo. A primeira mensagem é proclamada com grande voz. O mesmo é também dito da terceira mensagem. Mas este anjo, em vez de simplesmente voar pelo meio do céu, como os outros, foi visto descer do céu. Ele vem, por assim dizer, mais perto da terra, com mensagem mais direta, e tem grande poder, e a terra é iluminada com a sua glória. Uma crise soleníssima, em que toda uma geração contemporânea da família humana deve passar os limites da aprovação, ao ser dada aos seus ouvidos a última nota da divina misericórdia. Nesse tempo, o mundo não deve ser deixado sem aviso. Tão amplamente deve ser o grande fato anunciado que ninguém possa alegar uma ignorância razoável da ruína tão iminente. Já vem ali. Toda desculpa deve ser posta de lado. A justiça e paciência e tolerância de Deus em retardar a vingança ameaçada até que todos tenham tido a oportunidade para receber um conhecimento da sua vontade, espaço para o seu arrependimento, devem ser definitivamente reivindicadas. Um anjo é enviado, armado com o poder do céu, cobre-o a luz que rodeia o trono, e ele vem a este mundo. Ninguém, senão aqueles espiritualmente mortos, sim, 2 vezes mortos, deixarão de compreender a presença deste emissário do céu. E enquanto sua presença repele as sombras, sua voz em tons de trovão profere um aviso. Clama fortemente, não fala em tom fraco, com som incerto, não é nenhum anúncio em voz baixa, mas é um brado poderoso, um brado com a forte voz, e a expressão do Apocalipse. Viram aqui o papel da LBV? É o último anjo que desceu do céu. E com voz forte, sem medo de desagradar a ninguém, e sem estar preso a nenhum sectarismo religioso, porque representante de Deus até hoje só houve um na face da terra, nosso Senhor e Mestre Jesus. Ora, os defeitos fatais na profissão de uma igreja mundana são de novo apontados aqui. Porque Babilônia caracteriza a igreja tipicamente mundana. Seus erros são, uma vez mais e pela última vez, expostos aqui. A incapacidade do presente padrão de piedade para enfrentar a crise final é salientada para além de todo erro. A conexão inevitável
entre os seus acariciados pecados e a irremediável e eterna destruição, é anunciada até que a terra ressoa como clamor. Entretanto, os pecados da grande Babilônia se amontoam até o céu. Por isso a lembrança das suas iniquidades sobe perante Deus e aumenta a corrente da vingança. Avança a grande onda da ira divina. A emplumada escuma levanta sua crista, indicando que falta apenas um instante antes que ela arda sobre a carne de Babilônia. E Babilônia seja como aquela mó lançada nas profundezas do mar. Então surge subitamente outra voz do céu: sai dela, povo meu. Os humildes, os sinceros, os de boa vontade, os de boa fé, os devotados filhos de Deus, dos quais alguns são ainda ali deixados, e que suspiram e clamam com as abominações feitas na grande Babilônia, vão atender aquela voz, vão lavar suas mãos dos pecados dela, vão separar-se da sua comunhão, vão escapar e vão ser salvos, enquanto Babilônia se torna a vítima do justo juízo do Todo-Poderoso Deus. Aguardam a igreja tempos movimentados e amargos. Possamos nós todos estar preparados para a grande crise. O fato de o povo de Deus ser chamado a sair para não se tornar participante dos pecados de Babilônia mostra que só a partir de certa altura é que o povo se torna culpado de continuar dentro da Babilônia. Isto explica como se pode dizer dos 144 mil do Apocalipse 14, versículo 4, muitos dos quais são os próprios aqui chamados, não se contaminaram com mulheres vis. Permita a Deus que você, meu irmão, esteja neste caso, não se contaminando com mulheres vis, que são filhas das Babilônias, finalmente condenada pelo juízo intransferível de Deus. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre. Viva Jesus!